E hoje nós vamos falar sobre direito condominial. Isso mesmo. Trago aqui um dos grandes especialistas, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Tatuapé e também secretário da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, o doutor Cristiano Pandolfi. E ele vai falar muito também sobre leilões, porque hoje o Business in Connections é para você que quer conhecer todos esses detalhes que muitas vezes somente a justiça mostra quando você entra com uma ação. Então, está no ar o nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, você está aqui no nosso Business in Connections, no canal do YouTube Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever também no canal do podcast Business in Connections, no canal do YouTube do IG, no IG Play e também aqui no portal IG. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Sidney Botelho, aqui eu estou para me conectar e conhecer muito sobre o setor imobiliário, condominial. Aliás, ele sabe tudo sobre esse direito. Aliás, viver em condomínio às vezes deve ser aquela coisa, mas nós vamos falar de muitos detalhes, principalmente de leilão. Doutor Cristiano Pandolfi, ó, esse cara aqui, ele pertence a todas as OABs que eu já ouvi falar, tá bom? É um advogado renomado, que honra, seja bem-vindo. A honra é minha. Boa tarde a todos. Estou muito contente pelo convite, feliz aqui pelo seu telefonema. Então já agradeço esse convite, fico bem contente em estar aqui hoje falando sobre esse tema que está inserido na nossa sociedade, que são pequenas micro-sociedades, porque os condomínios também são pequenas sociedades inseridas numa grande sociedade e que acabam fatalmente também envolvendo o universo dos leilões, pois as dívidas de débito condominial sempre serão resolvidas se não forem pagas com leilão. E eu ainda vou falar abertamente aqui, pelo menos não te chamei para uma crise com o síndico, não é verdade? Nossa, isso aí tem muita crise com o síndico. Aliás, eu não participo de assembleia porque minha esposa fala assim, você opina demais, amor, fica quieto pra gente ir rapidinho. Assembleia tem advogados que não fazem assembleia. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que advogados condominialistas têm de vários tipos, né? Tá. Tem aqueles que ficam nos bastidores ali, fazendo o contencioso, tem aqueles que vão para a linha de frente mesmo, ou para o front ali, fazer as assembleias, e essas são sempre complicadas e algumas polêmicas, mas o advogado que vai preparado para uma assembleia, ele consegue normalmente contornar situações ali complexas e conduzir com tranquilidade. O que diria a dona Hermínia, né? A minha mãe é uma peça que ela aprontava nas assembleias do prédio. Pois Hoje, como que você vê, até mesmo com esse crescimento de prédios em São Paulo? Bom, As regras a serem cumpridas, os direitos, os deveres de todos. Fala para mim. Bom, São Paulo, não só São Paulo, mas a gente vê aí que o próprio estado, e no modo geral, até Brasil, cresce de forma verticalizada. É absurdo a quantidade de condomínios que vem aumentando em todo o nosso Brasil, aí, em todo o nosso Brasil. E a necessidade de que você tenha regramentos e profissionais qualificados para que possa trazer aí as situações do que pode e do que não pode no dia a dia. O direito condominial, ele nunca esteve inserido no passado nos bancos acadêmicos. Tá. Então, quem é da minha época, por exemplo... Entrava no civil? Sempre entrou no civil. Então, Tá. a gente teve ali, a partir de 2002, um capítulo que começou a tratar essa questão. Claro que nós temos aí uma lei lá de 64, que fala de corporações e também da área condominial, mas nunca foi algo que nos bancos acadêmicos foi estudado, nunca foi trazido para a grade esse direito. Mas com o crescer exponencial dos condomínios, a quantidade de prédios que vem em São Paulo, que veio nas últimas décadas e vem crescendo mais ainda, começou-se muito a falar
sobre essa área. E nós, durante um tempo, na verdade, éramos até descriminalizados no mercado. Porque, quem que é esse advogado? É aquele que faz cobrança. Né? Aquele advogado que só sabia cobrar. Então, que seria, teoricamente, a imobiliária. Resumidamente, era aquele advogado que só sabia cobrar a cota condominial. Tá. Então, o mercado, de uma certa forma, até discriminava esse profissional. Mas hoje, por exemplo, olha o que nós temos. Nós temos verdadeiros clubes nos condomínios. Tem condomínios que tem piscina aquecida, quadra de squash, espaço pet, salão de cabeleireiro, enfim, academias moderníssimas. Então, eu até brinco com os meus filhos, né? Que isso, na minha época, eu ia para o clube. E hoje você desce o elevador da sua casa e você tem um clube à sua disposição. E com isso, a necessidade de regulamentação, de criar convenções de condomínio cada vez mais completas, regimentos internos cada vez mais completos, para que você regule a vida nessas pequenas microsociedades. Nós temos aí situações que acontecem na nossa sociedade, no modo geral, que são extramuros, os condomínios, e nós temos situações que acontecem semelhantes intramuros nos condomínios. E qual que é o grande problema hoje, né? As mesmas pessoas que estão aqui na rua, se a gente descer agora aqui na Paulista e encontrar um sujeito desequilibrado, esse sujeito muitas vezes mora no mesmo condomínio que eu moro ou que você mora. Nossa. Então, esse é um problema grave, que transporta um problema da nossa sociedade para dentro da sua convivência, no seu ambiente, do seu habitat. Da nossa microsociedade, que são os condomínios. Então, é muito importante que tenha um trabalho de conscientização, porque as pessoas, elas querem morar em condomínio, mas muitas vezes não estão preparadas para morar em condomínio. E a gente aí depois gera aquela confusão onde as pessoas não se respeitam. Deixa eu só falar dos nossos apoiadores, falar aqui da agência Soldingi, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, também da Doco Technology. CRM Bitrix 24, uma forma de aumentar a produtividade do seu time. Toye Produções e Eventos, produzindo eventos e fazendo com que sua feira, seu congresso tenha uma estrutura e que realmente agrade o seu cliente. Unielas Marcas e Patentes, registrando as marcas e as suas ideias para você não ser lesado lá na frente. E também a Toye Treinamentos, levando treinamentos através do método Agir para Vencer. E a nossa patrocinadora Master, Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. QR Code na tela para você agendar uma sessão experimental e falar com os especialistas da Voice Training. Vejo que hoje a carreira do síndico profissional cresceu, obviamente, nos últimos anos. O síndico profissional e o advogado condominial, eles trabalham em conjunto ou um pode fazer a função do outro? Sem dúvida. Alguns síndicos profissionais, obviamente que são formados em direito, são até advogados, mas entendo que há um conflito aí de interesse em exercer a sindicância e a advocacia do condomínio. Então, por isso que tem que ter um síndico e um jurídico em apartado, porque as funções são incompatíveis ali, né? O síndico, na verdade, ele é um gestor e junto com essa gestão vem ali várias obrigações, vários deveres e muita responsabilidade. Lembrando que o síndico sempre é eleito, ele nunca é contratado, por mais que ele seja um síndico profissional, ele nunca é contratado. Ele é eleito? É um cargo eletivo. Mas ele fica naquele período pré-determinado e todas as eleições é renovado o mandato. Sim, via de regra, as convenções e o Código Civil traz que ele pode se eleger por 2 anos, podendo se candidatar novamente a cada período findo desse tempo. Mas a necessidade que ele tem de ter um jurídico do seu lado é muito grande. Tá. Então, veja, o jurídico é contratado, como todo outro serviço no condomínio é contratado,
mas o síndico sempre é eleito. Então ele leva uma proposta de honorários para a Assembleia e a Assembleia vai eleger aquele síndico profissional que ela entender ser melhor. Nunca ele é contratado. Ah, Cristiano, mas assina-se um contrato com um síndico profissional? Assina. E quem que assina o contrato dele com ele mesmo? É esquisito isso, né? Ele mesmo assina com ele mesmo. Então, na verdade, ele assina com membros da Assembleia, com conselheiros, né? Então, firma-se aquele contrato, Cara, porque não faria sentido ele assinar para ele mesmo, né? que situação interessante. E vamos lá, todos os condomínios têm a própria regra ou existe um padrão imposto por lei governamental? Nós temos, né, situações que decorrem do Código Civil e também lá da lei que eu falei para você, lá de 64, 4.591, se eu não me engano, de 64. Então, tudo parte dali e do Código Civil. E a partir daí, nós temos a convenção e o regimento interno. Que cada um pode colocar as regras internas. Pode colocar as regras internas que bem entender, mas nenhuma delas podem contrariar o Código Civil. Lei federal. Tá, né? Não, maravilha. Ah, Cristiano, mas contraria? Muito. Já peguei muitas convenções que contraria o Código Civil. E aí a gente tem uma situação que é um conflito de normas, né? Alguns casos vão para o judiciário, outros o condomínio consegue administrar ali de uma forma tranquila e vai se vivendo daquela forma. Ah, mas vamos lá, depois que criaram a norma, a regra lá do condomínio, só vai reconhecer aquilo se houver alguém se opondo àquilo ao longo de um determinado período para ver o que está fora do Código Civil, porque quem está elaborando o documento é uma pessoa que deveria sinalizar, teoricamente, qualquer tipo de problemas futuros, né? Mas você pega eventualmente aí convenções conflitantes, até porque nós temos um problema grave, né? Condomínios da década de 50, década de 60, conflitando com o Código Civil de 2002. Então, tem uma necessidade de você fazer o quê? Alterar a convenção. Só que para alterar a convenção, o que nós precisamos? De um quórum específico. Se é sorteio de vaga, a galera tá lá, entendeu? Não. Quem mora em condomínio sabe o que eu tô falando. Você precisa de um quórum de no mínimo 2/3 dos condôminos para alterar a convenção. E isso é complicado de você conseguir nos condomínios e também de uma certa forma, oneroso isso daí. É um valor considerável. Então você tem um problema orçamentário e você tem um problema de quórum, entendeu? Nossa, que dificuldade. Vamos lá para a inadimplência, que temos muitos condomínios aí desesperados, doutor Cristiano Pandolfi, em recuperar o que os condôminos não pagam. Acho que é a maior dor, né, dos condomínios hoje. Você vê muitos condomínios com mais déficit do que o crédito dos condôminos ou não? Por aí? Então, mais déficit do que crédito, não, porque senão o condomínio vai entrar em colapso, né? Ele acaba falindo. Tem muitos condomínios que chegam a colapsar, mas por gestões ruins. Mas não assim, por causa dos números de inadimplência. Qual que é a média, assim, de um condomínio natural? 30%? Não, 20%? tem que ser menos. 6% já é um valor... Já é um número alto, já? 20% já é uma inadimplência já altíssima no condomínio. O síndico não pode trabalhar com esse número porque, de fato, ele vai colapsar o condomínio, né? Quando não acontece essa situação, por quê? Porque ele precisou ficar rateando e rateando outras despesas por conta da inadimplência que está muito alta. E isso é fruto de uma gestão ruim. Né? Isso aí, certeza que é fruto de alguém que passou por ali e não fez o que devia fazer. Exemplo, né? Não deixar juntar 10 cotas condominiais para entrar com a ação. Meu conselho, 3 cotas condominiais, ingresse com o processo. Não pode deixar juntar tanto assim, porque depois vira uma bola de neve e a dificuldade para você poder receber daquele condômino é maior. Ah, mas o imóvel garante a dívida. Garante, mas a gente tem um processo longo para percorrer até que esse leilão eventualmente venha acontecer. Quanto de período para a pessoa perder o imóvel, Cristiano? Depois do Código Civil, da alteração do CPC em 2015,
trouxe aí a previsão de que as cotas condominiais passaram a ser títulos executivos extrajudiciais. O que significa dizer que o processo ficou mais célere. Mesmo assim, ainda a média é de 2 a 3 anos para que o imóvel chegue até a fase de leilão. E nesse período a pessoa pode quitar a dívida facilmente e Pode. elimina totalmente o Ela processo. pode, inclusive, exercer a preferência dela no dia do leilão. Ela tem esse direito de exercer, lógico, desde que ela concorra em igualdade com aquele que está dando o lance ali, e ela concorre em igualdade, ela pode exercer a preferência, porque é o patrimônio dela, então ela tem esse direito. Tá. Então a gente tem essa situação, e o ideal é que o síndico não deixe acumular cotas condominiais. Cobre com antecedência. Tente, no máximo, na terceira parcela, para que o seu jurídico já acione. O que acontece, eu vejo muito no mercado, e existe uma proibição, na verdade, por parte do Código de Ética da própria OAB, é que administradoras de condomínio vêm oferecendo serviço jurídico junto com a administração. Ai. É uma venda casada, uma prática ilegal, além de ferir aí o Código de Ética da OAB do advogado que está ali naquela função, tem também um enorme conflito de interesses. E aí eu vou voltar a falar sobre conflito de interesse. Por quê? Você imagina que você é uma empresa de administração de condomínios. Sim. Eu sou o síndico. Eu estou contratando a sua empresa e junto vem o jurídico. Então, este jurídico aí é que vai fazer a análise do contrato que você está assinando com o condomínio. Por óbvio que ele não vai ser imparcial, que ele já vai ter algo de parcialidade. Então, o correto seria ter um terceiro, um jurídico em apartado, analisando o contrato de prestação de serviços da administradora com o condomínio. Meu Deus. E as administradoras, muitas vezes, e isso também ocorre com o aval do síndico, demora para cobrar. Demora. Espera acumular 7, 8, 10 cotas. Não pode. Porque um não vai cobrar o outro pelo serviço, que é a mesma empresa que, numa linha do tempo, está prejudicando o cliente final, que é o condomínio, se você for olhar bem. E aí, muitas vezes, o condomínio tem que acionar um outro jurídico para processar a administradora e o jurídico dela. Pois é. Entra numa bola de neve e a culpa vai ser sempre do síndico. Sexta-feira eu estava no telefone com um síndico de Caraguatatuba com essa dor. Tá. Porque o jurídico está junto com a administradora e ele pedindo para cobrar, pedindo para entrar com a ação, já tem 5 cotas em atraso. Vamos aguardar mais um pouco, porque não compensa, o custo, as custas processuais é muito caro. Isso não tem que ser uma decisão da administradora ou do jurídico, é do síndico. Ou do conselho, né, que muitas vezes as empresas são terceirizadas. Vamos falar de leilão, porque eu quero tirar muita coisa de você, que você é um cara super especialista, então quero aproveitar o tempo aqui do nosso Business in Connections com você, Cristiano. Legal, leilão. Você falou, como que funcionam os leilões hoje? Você falou, o imóvel está lá, mas não é somente imóvel, tem outras oportunidades, outros produtos, e você vive leilões e é uma grande forma das pessoas arrematarem produtos ou simplesmente imóveis com preços mais acessíveis. Os leilões... São confiáveis mesmo? São confiáveis, mas tem algumas questões que a gente precisa abordar aqui. Tá. Então, primeiro, existem 2 tipos de leilão. Leilões judiciais, que na sua grande maioria, eu vou arriscar aqui, 95% decorrem de débitos condominiais e o restante de qualquer outra dívida. Tá. Então eu posso dever para o Sidney e você me executar, ou então você pode ter alguma ação que você foi condenado em dano moral e alguém penhorar um imóvel seu por cumprimento daquele valor que você tem que pagar, mas a grande maioria, até pela quantidade de prédios que nós temos em São Paulo e no Brasil, decorrem de débito condominial. Tá. E nós temos os leilões extrajudiciais, que são leilões feitos pelos bancos. Aquele que você pega o dinheiro emprestado com o banco para poder comprar seu imóvel e o banco te empresta, mas detém a propriedade do bem. Então o bem fica em nome do banco e você fica detentor dos direitos. Muitas vezes, esses imóveis que estão financiados
eles vão a leilão por conta do condomínio também. Porque Nossa, que bagunça, porque quem está devendo aí passa a ser o banco, ou não? então, na verdade, não. Não, porque você tem o direito de estar lá. Essa discussão, Nossa, ela é trabalho polêmica. jurídico aqui, essa sessão é boa, vamos Essa lá. discussão é polêmica. Eu É, entendo que os bancos deveriam, sim, pagar as cotas. Opa, voltei aqui. Os bancos condominiais, deveriam pagar as cotas condominiais em atraso, porque no meu entendimento gera um inadimplemento contratual quando o devedor fiduciário não paga para o banco, né? E o banco deveria pagar, mas não é assim que acontece. A gente tem uma lei que trata sobre isso e que o banco fica isento aí da responsabilidade de pagar essas cotas. Recentemente, agora, o STJ trouxe um entendimento de que é possível penhorar a propriedade nos tá. leilões de condomínio quando o imóvel está financiado com algum banco. Então ele trouxe esse entendimento, que era algo que a gente já vinha lutando há muito tempo, e finalmente ele trouxe essa questão e colocou à tona, muito embora a gente não saiba ainda como que vai acontecer na prática isso no dia a dia, porque a decisão é super recente e não começou a ter ainda várias situações para a gente poder enfrentar, mas agora pode-se penhorar a propriedade, porque antigamente você penhorava os direitos. O que quer dizer isso? Que você tem, por exemplo, um débito de condomínio hoje, no valor de 50 mil reais. 50 mil reais. Só que tem um saldo devedor do financiamento no valor de 300 mil reais. E você imagina que o imóvel vá a leilão por um valor que não compense arrematar para pagar a cota condominial e o arrematante assumir esse saldo devedor, então fatalmente esse imóvel nunca vendia no leilão. Tá. É aquele enxugar gelo que você leva para leilão, não vende, leva, não vende, porque aquele saldo devedor com o banco é muito alto. Então a esperança agora é ver como que vai acontecer as acomodações diante dessa decisão, se essa dívida vai ser afastada do imóvel e o banco vai seguir cobrando do devedor principal, que eu acho que é o que tem que acontecer, para que esses leilões passem a ter viabilidade o quê? Financeira. Porque quem está no leilão, por óbvio que ele quer comprar um imóvel que ele tenha margem de lucro ou alguma vantagem financeira. Porque senão ele compra direto da imobiliária, direto Da da incorporadora, da direto do construtora, proprietário. Ele não vai se sujeitar a comprar um imóvel no leilão, que é seguro, mas sempre tem algum tipo de risco, e não de perder o dinheiro se ele tiver um advogado especialista do lado dele. E aí eu vou chegar na sua pergunta. É seguro? É seguro. Mas o que você precisa? Você precisa ter alguém que pegue na sua mão do começo ao fim. Porque você tem várias situações que pode colocar o arrematante numa situação de prejuízo. De assumir débitos que ele não entendia que ele iria assumir, mas que constavam no edital, que era responsabilidade dele. Por exemplo, você pode pegar uma matrícula que está indo a leilão o imóvel pelo condomínio, mas que também tem débitos trabalhistas e tem outras penhoras lá, e o crédito trabalhista tem preferência na arrematação, e depende do que o juiz falou, se vai vir o trabalhista. Então, um imóvel pode estar conectado a vários outros processos. Pode, por quê? Porque eu posso ser dono do meu apartamento. Sim. E aí eu fiquei devendo um condomínio. Tá. E eu fiquei devendo um condomínio por quê? Porque eu fui mal das pernas na minha empresa. Sim. E a minha empresa, indo mal das pernas, eu fiquei devendo para o meu funcionário, que saiu e entrou com uma ação trabalhista. Então, o condomínio penhorou aquele imóvel e o meu funcionário também penhorou. E aí a gente tem uma situação de qual crédito que tem preferência ali. Então, às vezes, o condomínio leva... E ainda tem um terceiro, e se ele mora, se for a única casa dele, por lei, eles podem tomar o imóvel dele? Então, essa questão na dívida condominial não tem proteção. Não tem? Do bem de família, porque Tá é um bom. débito que nós chamamos de propter rem. Tá. É um débito que é da coisa. Então, ele pertence ao imóvel. Então, não tem proteção do bem de família. No trabalhista, tem discussão,
eu já consegui afastar, por exemplo, no meu escritório, que tem a área trabalhista, a penhora sobre créditos trabalhistas, mas a justiça vem se posicionando no seguinte entendimento: o imóvel de valor expressivo, 5, 3, 4 milhões de reais, um débito trabalhista de 300, 500 mil reais, ela permite a penhora, faz uma reserva de valor daquele imóvel de valor expressivo para que a pessoa possa comprar um outro imóvel e continuar vivendo com dignidade, mas ela permite que aquele imóvel vá a leilão. Porque concorda que por que o credor não consegue receber o crédito dele e o devedor mora maravilhosamente numa mansão de 4 milhões, 5 milhões de reais? Então não faz sentido. Cara, você vê quantos detalhes e a população fica perdida, porque realmente num leilão você tem que fazer toda uma investigação antes de sair dando o seu lance por exemplo, ali. né, vamos pensar, você se interessou por um leilão, então tá lá o imóvel, você se interessou, você contrata um advogado, e agora aqui falando para os advogados, né, porque não basta ser advogado, você precisa ser um advogado Especializado. especialista, né? Então, se você me contratar para fazer algo criminal, eu posso até ir na delegacia com você, no primeiro passo, eu posso fazer com que seja respeitado os seus direitos constitucionais, mas quando a gente entrar propriamente na defesa, eu não sou o cara mais indicado para cuidar disso, porque eu não sou criminalista. Então, um advogado generalista atuando na área dos leilões e que não tem conhecimento dos leilões e do universo condominial, por exemplo, não é a pessoa mais indicada. Então, quando você tem um leilão que você se interessou, primeira coisa, contrate um advogado especialista. Tá. Esse profissional, ele vai precisar olhar, se for um leilão judicial, para o processo num todo. Então, primeiro, se as partes estão representadas por advogado, se as partes estão todas elas citadas do processo, se elas estão intimadas do leilão, se elas estão intimadas da avaliação que foi feita no imóvel, se houve uma impugnação da avaliação, se esse imóvel, por exemplo, tem mais de um proprietário e este proprietário pode ser um cônjuge que é alheio à execução. O que quer dizer isso? Por exemplo, então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um imóvel, junto com a minha esposa, ela é dona do imóvel, metade eu, metade ela, mas eu contraio uma dívida com o Sidney, na qual ela não participou, não deu anuência, não foi fiadora. Você me processa, penhora meu imóvel e vai levar esse imóvel a leilão. A minha esposa, ela tem que ser intimada desse leilão. Ela precisa estar intimada do leilão, porque ela é coproprietária, ela tem que ter ciência dos atos. E, além do mais, tem que ser preservado a cota parte dela. Existe um dispositivo legal, no artigo 843 do Código de Processo Civil, que precisa respeitar a cota parte dela nesse imóvel. Ou seja, eu vou explicar, o imóvel vale R$1 milhão. Ela tem direito a 500 mil. A 500 mil reais. Então, Sim. 500 mil reais tem que ser preservado para ela. Ou seja, esse imóvel só pode ser vendido de 500 mil reais para cima. E fora ainda, o contrato tem que ser regime parcial de bens, que aí entra o regime de comunhão. Cara, olha, o direito ele está envolvido em todos os lugares. A gente pode envolver, sim, a questão do regime de casamento, mas não necessariamente. Tá. Porque a gente pode comprar, por exemplo, um imóvel sem nem ser casado e pode viver em união estável, ok? Que vai ter ali a mesma validade do regime de comunhão parcial de bens. Mas eu posso, por exemplo, então, vou mudar o cenário. Eu posso ter um imóvel em sociedade com você. A gente, por exemplo, encontrou uma boa oportunidade. Você tinha 500 mil, eu tinha 500 mil. Compramos junto e eu fiquei devendo para o João. Tá. E o Cid não tem nada a ver com isso. Fiquei devendo para o João penhorou o imóvel e você é o coproprietário, que você tem dono de metade. Então, sai fora do universo do matrimônio e vamos para a parte de condôminos, porque existe também um instituto
de condôminos necessários. A gente tinha condômino naquele imóvel. Isso acontece muito. Você quer ver um outro exemplo? Herança. Os pais vêm a falecer, os filhos herdam o patrimônio dos pais. Por algum motivo, um dos irmãos não está bem das pernas, tem uma empresa, está devendo, e recai uma penhora sobre a fração daquele imóvel ou sobre o imóvel todo. E aquele coproprietário, seja 2, 3, 4, 10 irmãos, tem que ser intimado daquele leilão e tem que ter a sua cota à parte preservada. Porque ele é alheio à execução. Ele não pode ser prejudicado por algo que ele não deu causa. E todos, nesta ocasião, Cristiano, tem que ter um advogado correspondente para proteger essa cota. Sem dúvida. Todos. Sem dúvida. Então, praticamente, ele fica leigo ou, assim, vulnerável por não ter um apoio jurídico. O que acontece? Via de regra, né, o judiciário, quando identifica esse tipo de situação, ou o próprio leiloeiro, ele leva esse dispositivo no edital. Tá. Mas existem leiloeiros e leiloeiros, né, juízes e juízes, então pode acontecer ali de esse direito ser prejudicado, porque você não tinha um advogado do seu lado. Se acontecer de não ter essa situação, do edital não prever isso, do próprio juiz da causa não levar esse cenário e mandar leiloar sem preservar coisa nenhuma, olha o quanto que você pode ser prejudicado por não ter um advogado que conheça isso. Nossa, gente, Né? deixa eu falar da Voice Training, porque você deu um nó na minha cabeça agora. Mas você vê como foi fácil ele transmitir esse conhecimento, mas você viu o raciocínio que ele fez? Ele trouxe várias situações, e isso envolve o quê? Comunicação. E você tem que saber se comunicar não somente com as pessoas, mas com você mesmo, para você descobrir a melhor alternativa para transmitir aquela mensagem. Está aí, é através do COP, Comunicação, Oratória, Palestra e Interpretação da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, que você vai conseguir criar uma mentalidade para levar a sua mensagem. Você quer se tornar um palestrante ou um advogado que fará uma sustentação oral com facilidade? Está aqui o QR Code na tela. Você pode agendar uma sessão experimental ou falar com a equipe da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, e sem dúvida nenhuma você vai se comunicar com muita naturalidade e assertividade. Voice Training, mudando a sua forma de se comunicar, vale muito para advogado. Você tá de parabéns, hein, Cristiano? É isso. Você deu ali você explicou de uma forma tão detalhada, porém as pessoas têm que realmente ficar atento às condicionais, os asteriscos que existem em cada situação. Muito comum, isso é muito comum. Sim. Essa situação, principalmente em herança. Tá. Isso aí eu acompanho constantemente, porque a gente sabe, uma família grande, cada um desempenha uma atividade, eventualmente um negócio não vai bem, ou tem um que é mais descontrolado ali financeiramente. Então, veja, por que eu vou perder o meu imóvel, né, com depreciação se eu não participei daquilo? Tá. Então, nesse caso, e é uma situação super interessante, porque se o juiz, por exemplo, não traz, ou o leiloeiro não traz, ou o advogado não traz a aplicação desse dispositivo, normalmente é penhorado só uma fração ideal desse imóvel, que é a fração que pertence àquele devedor. Sim, mas suponhamos que aquela pessoa que arrematou só aquela fração, sendo que o cara tem 6 irmãos. Ele vai ficar em sócio com 6 irmãos. Vale a pena? Então, aí que está o problema. Você entrar numa discussão, uma família que você nem conhece, cara. Não vale a pena. E aí que está o problema. Você já entrou, já pegou casos assim? Já peguei porque comprou desavisado. Tá bom. Porque comprou ali no calor da emoção. Comprou e depois me contratou para falar que... Vai falar, mas você comprou uma parte só. Você não comprou tudo. Você comprou uma fatia. O cara contratou o caminhão para mudança, chegou lá, tava 6 irmãos. O que você veio fazer aqui? Não, eu sou parte. Uma fatia. Aí chama, no próximo Natal eu faço parte da família de vocês. Então o que acontece? Vamos fazer uma festa na nossa casa. Esse leilão sempre é infrutífero, porque as pessoas sabem
do que está acontecendo e nunca vão comprar, ou chegam desavisados lá e compra. E tudo isso é negócio, né, gente? Se você for olhar bem, o que o Dr. Cristiano Pandolfo está falando aqui vai envolver, vai influenciar em todos os seus patrimônios. E depois pode impactar nas suas negociações, nas conexões que você tem. Hoje você é um fomentador de também conhecimento, querendo ou não, o direito condominial é algo que as pessoas precisam conhecer. E você por 3 anos ficou na OAB Tatuapé fomentando Sim, esta sim. cultura. E agora você está na seccional de São Paulo, também trabalhando, apoiando essa fomentação e a multiplicação sobre esse tema. Como você vê o novo advogado ou o advogado que é generalista se especializando através desse conhecimento transmitido por vocês? Então, eu acho que o novo advogado, ele precisa vir com bastante técnica, Tá, tá? Não tem espaço para amadorismo, inclusive não tem espaço para amadorismo na própria sindicância. tá bom. Quem que era os síndicos dos prédios quando eu era criança, quando você era criança? E até hoje em alguns prédios. Aquele senhorzinho aposentado, aquela senhorinha aposentada que tinha tempo, que é o famoso síndico orgânico. Tá. Não tem espaço para isso hoje. Hoje não tem como mais. Tem muitos, ainda tem, mas precisa ter hoje profissionalização, especialização. E o advogado também precisa se especializar. Seja ele para ser um advogado consultivo na área condominial, seja ele para ser um advogado de contencioso, aquele que vai tocar os processos de execução ou processos de vícios construtivos também que envolvem a área condominial. Tem muitas construtoras aí que entregam os imóveis cheio de vícios e daí já trago a importância aqui. Você comprou um apartamento na planta, você vai pegar a chave do seu apartamento, contrata um engenheiro para fazer uma vistoria com você. Sim. Isso não é despesa, isso é investimento. Leve um engenheiro da sua confiança para que ele faça um laudo, para que você possa verificar metragem, se o teu imóvel foi entregue de acordo com a metragem que a construtora prometeu, se o teu imóvel foi entregue com os materiais que a construtora prometeu, se ele foi entregue sem vícios, se não tem questões, por exemplo, de caimentos inadequados, paredes inadequadas. É super importante contratar um engenheiro, fazer uma vistoria prévia. E esse seu detalhe que você levanta aqui é importante, porque a pessoa está tão empolgada em pegar a chave do imóvel, chega com os olhos fechados e depois de um mês já colocando o piso, fazendo quebra-quebra, trazendo os móveis, fazendo o móvel planejado, ela percebe que tem um vazamento, que ela tem uma tubulação que precisa quebrar porque realmente não foi identificado antes da entrada. O que você está falando é fundamental. Existe, vai fazer uma pergunta assim que me veio na cabeça, porque é importante, pode acontecer com alguém. Por exemplo, a incorporadora, a construtora entregaram um imóvel, um apartamento. Porém, o apartamento veio totalmente lesado, com várias avarias. Existe a possibilidade do cancelamento dessa venda, dessa compra? Então, assim, o cancelamento é um tanto quanto radical e buscar isso na justiça é difícil. Mas você consegue exigir a reparação de danos. Só reparação, mas o cancelamento você nunca chegou ao extremo. O cancelamento eu nunca cheguei ao extremo. Tá bom. Você pode pedir o cancelamento, vai depender muito da boa-fé objetiva em quem está ali o contrato. Se o imóvel não tem condições de habitar, aí sim você vai partir para um cancelamento. Agora, se você tem situações de reparo, você vai exigir danos materiais para que a construtora conserte aquele imóvel, eventualmente para que ela te indenize do aluguel que você está pagando e você ia morar ali e precisou prorrogar por mais 2 anos, por mais 1 ano, mas o cancelamento em si é
uma forma complicada, até porque a gente tem lei específica para isso, de retenção de valores. Então, se você for fazer o distrato, e aí, claro que esse distrato seria motivado, e aí não poderia ter retenção, mas veja, o porquê que eu falo de você ter um laudo técnico antes. Porque quanto mais tempo passa, a prova fica pior, né? Então, você fazer uma perícia, depois que você já está no imóvel, que você já pegou as chaves. Então, vamos pensar nesse cenário que você falou, de distratar muito, até mesmo antes de você entrar. E aí também tem questões. Se você se recusa a pegar a chave por um motivo respaldado, que você tem ali algo palpável, um laudo do engenheiro, por exemplo, e você não pega a chave, você não fica responsável por pagar as cotas condominiais. Tá. Se você entra no imóvel, dá o aceite e pega as chaves, a construtora transfere para você a responsabilidade daquelas cotas. Porque você assumiu justamente o apartamento e depois você foi reivindicar os seus Tem direitos. construtoras que cobram cota condominial antes de entregar a chave? Tem, mas é ilegal e eu já faço essa cobrança. Tá. Tá? Legal. Então, se você tem como recusar a assinatura das chaves porque você está respaldado por motivos técnicos, você consegue inclusive discutir que você não vai pagar essa cota condominial. Sensacional. Porque você não pegou a chave. Se você se esquiva de pegar a chave, mas você não fundamenta o porquê, você passa a ter a responsabilidade da cota condominial, mesmo sem ter pego a chave. Se você ficar, abre aspas, se escondendo para não pegar a chave, passa a ser de sua responsabilidade. Então, aconselho muito que faça esse laudo. Voltando para o tema que você falou, o que eu espero de um advogado condominialista do futuro, espero, inclusive falo isso para as novas gerações, né, que se especializem, que busquem, na verdade, cursos de pós-graduação ou até mesmo cursos técnicos. Está cheio de curso técnico muito, muito bom, que vai te trazer bagagem para que você possa atuar na área condominial. A área condominial é uma área que existem muitos conflitos. Hoje, nos condomínios, nós temos, infelizmente, pessoas de bem, pessoas do mal, então é preciso também atuar ali com certa paciência. Não adianta você também querer ir para o embate pessoal, porque a ideia não é essa. Tem que atuar com profissionalismo, mas sempre com muita paciência para que a coisa não inflame também, no modo que venha a virar aí um incêndio. ringue. Você não vai resolver o problema que você tem ali e vai criar um outro problema. Recentemente agora tivemos um caso, inclusive, de um subsíndico que foi baleado e veio a falecer por uma questão de um vazamento, uma bobagem. Então você precisa tomar cuidado. O síndico tem que tomar cuidado, os advogados, todo mundo tem que tomar cuidado para não levar aquela relação para um problema pessoal. E o duro hoje é que as pessoas, a intolerância realmente ela está na sociedade e isso prejudica. E o direito serve para isso. Nossa, já estamos com um bom tempo aqui, o programa realmente foi gostoso. Minutos. Eu quero perguntar para você, já que estamos na reta final, a sua função dentro da OAB de São Paulo, o que você pode agregar? Então, a OAB, eu estou como secretário-geral da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo. A OAB São Paulo é presidida pelo Dr. Rodrigo Carpá. A Comissão de Direito Condominial é presidida pelo Dr. Rodrigo Carpá, que já estava na gestão anterior. Essa comissão estuda todos os temas super relevantes da área condominial. Então nós emitimos parecer, tratamos assuntos que estão inseridos no dia a dia e debatemos para que a gente possa, inclusive, embasar o mercado. Já disse no começo aqui que a área condominial não estava nos bancos acadêmicos, ainda não está na grade curricular das faculdades de Direito, são cursos depois
de pós-graduação e especialização, e muitas vezes o Poder Judiciário não tem onde socorrer. Os próprios juízes Desconhecem muitas informações. Então a OAB discute casos, emite parecer e tem decisões judiciais já com base em parecer que foi emitido pela OAB São Paulo, pela Comissão de Condominial da OAB São Paulo. Então essa é a nossa missão, é promover também grupos de estudos, congressos e trazer cada vez mais o conhecimento para aqueles profissionais que queiram atuar na área e para os próprios condôminos, porque o site da OAB está aí, é livre, então um condômino que gosta e quer se inteirar, quer estudar, ele pode entrar no site da OAB, ele pode pesquisar material que é desenvolvido por essa comissão e pode ajudar no dia a dia. É claro que opiniões, né, divergem aos montes, mas o que precisa ser compreendido é que, por exemplo, algo que é decidido na Assembleia tem a sua soberania. A Assembleia, desde que respeitada os requisitos de convocação, que ela seja convocada de forma legítima, que ela aconteça de forma legítima, com procurações legítimas, que não tenha nenhum vício de nulidade, seja no ato da convocação, seja durante a Assembleia, ela é legítima. E aí, seguindo todos esses processos, obviamente, tudo fica legalizado. Boa sorte, doutor Cristiano, sem dúvida nenhuma, você vai ter um trabalho, meu querido. Nós teremos, mas... Um trabalho que te dá prazer e realmente deu para a gente, assim, ver nitidamente as regras e deveres, mas ficaríamos aqui horas e horas, porque o direito ele é muito amplo. E é uma pena realmente a sociedade não ter essa disciplina, pelo menos o básico, na educação básica do Brasil. Todo mundo quer morar em condomínio e quer usufruir dos louros que tem na vida condominial. Mas quando a gente fala de cumprir com as obrigações, aí é um problema. As pessoas aí têm dificuldade porque ela acha que mas eu não preciso cumprir essa regra, mas essa regra aqui não está de acordo e você precisa cumprir, né? Você faz parte daquele contexto, então, mas eu não sabia, eu mudei para cá, não sabia. É o seu dever, se o síndico não te entregou as normas e o regulamento, o regimento interno e a convenção, é o seu dever pedir. Eu oriento os síndicos para que entreguem. Tem um morador novo, entregue o regimento interno, entregue a convenção, mas se não entregou, não basta alegar desconhecimento porque não foi entregue. Você faz parte daquele universo agora, você precisa respeitar as regras. Inclusive para ajudar um pouco mais nessa questão da área condominial. O livro a ANACOM, na qual eu sou membro com muito orgulho, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, está lançando um livro dia 23/5, que vai trazer aí vários artigos. Eu sou coautor no livro. Eu escrevo ali sobre a ilegalidade da cobrança das multas condominiais junto com o boleto de débito condominial, que é um assunto também super polêmico. Então eu trago ali que as multas condominiais precisam ser cobradas em apartado do boleto da cota condominial ordinária. Então, para os colegas que são advogados e queiram ganhar conhecimento, vai ser lançado o livro. Já tem o local ou não? Tem. Vai ser aqui pertinho, inclusive. Se me permite, eu vou olhar aqui. Fique à vontade. Enquanto você pesquisa aí o lançamento, deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores, a agência Soldinge, da Bárbara Fiuza, que é a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que aumenta a sua produtividade. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos do Brasil, feiras, congressos e festas de confraternização. Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca e a sua ideia para que você tenha
credibilidade e também segurança em tudo que você vai oferecer para o mercado. Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer para a sua empresa, motivando e aumentando a performance do seu time. E também a Voice Training, que é a nossa patrocinadora master, escola de oratória e formação de palestrantes. Voice Training, mudando a sua forma de se comunicar. E aí, já tem a data, 23 de maio. 23 de maio, no Radisson Hotel Paulista. É um Radisson aqui, No aqui Radisson, pertinho. Aqui do lado, aqui do lado. Às 13 horas. 1h da tarde, Isso, 23 de 1h da tarde, maio. 23 de maio. Qual o nome do livro? Deixa eu pegar aqui. Anacom. Anacom, o livro é da Anacom, Sim. tá? Que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Tá. E o nome do livro, eu já vou falar para você. Gente, não perde, cara. É um tema maravilhoso. Dr. Cristiano Pandolfi está Tá lá. riquíssimo. Inclusive tem um tema super atual que tem um amigo escrevendo sobre a questão dos carros elétricos nas garagens dos condomínios. Tá aqui, gente, ó, direito condominial, perspectivas e desafios Deixa eu ver se dá. contemporâneos. Não sei se dá para Será que consegue dar um pegar spoiler aqui? aí, ó. Vamos ver. Aqui, direito condominial. Deixa eu ver, nós vamos dar um zoom. Pegou certinho? Tá aqui, esse é o livro. 23 de maio, aqui no Radisson, na Paulista. Dr. Cristiano Pandolfi é justamente um dos nossos escritores. Um livro aqui escrito pelo Marco Espímpolo, Márcio Espímpolo. É o apresentador lá, não, né? Dr. Márcio Espímpolo. Ah, sabia que tem um nome, né? Um apresentador esportivo, Márcio Espímpolo, que não é ele não, né? Senão que não tem nem conhecimento para isso. Meu amigo. Bem, Cristiano, muito obrigado. Eu que agradeço. Sem dúvida nenhuma. Lançou um livro. Passa aqui para dar um oi, pelo menos no nosso podcast. Eu acho que vale a pena. Vou voltar. Tá bom? E para falar sobre o tema, eu acho que isso daí é válido. O tema é muito amplo. 50 minutos de podcast não dá para transmitirmos tudo isso para as pessoas. Eu sei que tentamos extrair o máximo. Você foi o mais didático possível, mas temos muita coisa para fazer ainda. A ideia não é esgotar tema nenhum aqui, é um bate-papo. Procuro sempre trazer uma linguagem leve aí, sem citar artigo de lei, sem citar nada. Acho que eu acabei citando aqui um artigo, enfim. Mas o que importa é que as pessoas sabem que você tem conhecimento. Mas a ideia é trazer aqui um bate-papo leve. Os leilões são ótimos negócios, só para poder encerrar, desde que você esteja acompanhado da pessoa certa, do profissional certo, para que te ajude. Morar em condomínio é maravilhoso. Condomínio não é problema, condomínio é solução, desde que você também tenha consciência de que você precisa cumprir regras e deveres daquela micro-sociedade que você está inserido. É isso daí. Então, sendo assim, eu, Sidney Botelho, vou encerrando o nosso Business in Connect, agradecendo o Dr. Cristiano Pandolfi aqui conosco. Estamos no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no WIG Play, no portal WIG e no canal do YouTube do WIG. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ir rápido antes que eu tenha que pagar uma multa condominial. Acredito que não. Valeu, gente. Como eu gosto de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu!